programa Mente Aberta e eu sou Rafaela Castilho e eu sou Fabiane Negrini Luz, psicanalista, e hoje falaremos sobre traços de caráter. Traços do perfil do caráter que se fundamenta na combinação de conhecimentos científicos que vem do século XX. Lá, nessa época, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, baseava os seus estudos junto com William Reich e Alexandre Lowen, dois médicos psicanalistas que verificaram a existência da correlação entre o formato do corpo de uma pessoa e o jeito que a mente dela funciona. Através desse método é possível desvendar que o tipo de mente de uma pessoa, como ela funciona, como pensa, como sente e como age. A partir daí iniciamos o nosso bate-papo. Fabiane, então vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar perguntando o que é o traço de caráter. Então, o traço de caráter é algo que acontece na mielinização lá dos nossos traços, né? Desde quando a gente está na barriga da mamãe até os 6 anos de idade. É assim, algo que não tem como a gente fugir disso, né? Do 0 aos 6 anos vai acontecer algum movimento que vai acontecer esse processo da formação do caráter de acordo com a sensação do indivíduo. Então, não é como fazem, mas como ele se sente. Ele se sente. Isso. Perfeito, então. Pode citar os nomes? Podemos. Quais são eles? Nós temos o primeiro perfil, né, o primeiro traço de caráter que acontece na primeira fase, onde ainda está dentro do ventre da mamãe, que nós chamamos esse perfil de esquizoide. Sim. O que acontece? Naquele momento, lembrando sempre que não é como se faz, mas sim como o indivíduo se sente, né? Aquele bebê, em algum processo de algum medo da mãe que ele passou, ele se sentiu rejeitado. Então, o principal traço do caráter dessa pessoa, ela será a rejeição. Sim. Então, nós temos o primeiro, que é o esquizoide. Sim. Nós temos o segundo, que é o oral. Ele vem ali logo na fase da amamentação. Saiu da barriga da mamãe, ele entra já nessa fase oral e ele precisa desse contato entre a mamãe e o filho. E que muitas vezes não se dá, né? Então, se esta mãe não amamentou esta criança por vários motivos, ela se sente abandonada. Então, o segundo traço do perfil, que é o oral, que é o abandono, ele se sente abandonado por não ter conseguido sugar da mãe esse processo dela, né? E aí nós temos o terceiro perfil, que é o psicopata, que é aquela fase da criança onde ela se sente manipulada. Sim. Que é aquela fase que a gente acaba fazendo com toda criança, né? Faz a gracinha, a gente aplaude. Então, só que ela percebe que ela está sendo manipulada. Naquele momento, quando ela se sente manipulada, principalmente pelos pais, ela ali mieliniza aquele processo desse perfil de caráter do psicopata. E aí nós temos o quarto perfil, que é o masoquista. Ele vai acontecer ali por volta do início do desfraude, 2 anos e meio, até os 3 anos e meio, 4 anos, onde naquele momento onde ele está passando pela fase do desfraude, ele se sente humilhado, né? Então, o processo principal do masoquista é a humilhação. Provavelmente também não foi como fizeram, mas sim como ele se sentiu, algum constrangimento, alguma forma onde ele não conseguiu segurar os esfíncteres, né? E ali se forma esse processo. E nós temos o último, que é o rígido, que ele entra ali na fase dos 5, 6 anos,
onde entra também a fase edipiana, na qual ele percebe e se sente traído, né? Por isso que o principal processo dele é da traição. Provavelmente quando a chegada de um outro irmãozinho, ou o papai que acaba ficando mais próximo à mamãe, porque ele já não é mais tão bebê, e naquele momento ele se sente traído, então o traço principal que forma o rígido é a traição. Perfeito, então. Eu gostaria de saber, porque você falou psicopata, você usou a palavra masoquista. Isso tem a ver com a índole, tem a ver com os termos que a gente utiliza hoje? Não, nunca. Tanto que a gente falou aqui que isso aconteceu né, lá no início do século XX, né? Então, antes mesmo de usarmos esses termos para definir a índole de alguma pessoa, já era usada dentro dos perfis. Então, não. É como foi definido nessa época, é como se eu falar hoje, o psicopata, eu estou falando do manipulador, né? Então, eu estou falando do perfil manipulador. Sim. Quando eu falo do masoquista, eu falo do perfil humilhado. Então, não tem a ver com índole, não. Perfeito. E Fábio, as pessoas elas vão apresentar um traço, dois, todos, como vai funcionar? Então, e existem pesquisas hoje, né, que falam a respeito de que tem pessoas que podem ter os 5, mas em média nós temos de 2 a 3 traços, né? Você vai ter então 2, 3 perfis de caráter na qual você vai utilizar esse recurso para sentir a vida, né? Então, mas essa média de 3, vamos falar aí em 3 perfis. Claro que um é mais gritante, até aquele que você identifica, né? Sim. Que corporalmente a gente consegue identificar essa pessoa, né? Então, uma ideia. Então, o perfil esquizoide não é difícil de identificar, né? Então, é aquela pessoa extremamente longilínea, muito magra. Normalmente elas não têm uma postura ereta, elas se fecham um pouco dentro do processo delas, porque elas já vêm de um processo de rejeição, né? Lembrando que o esquizoide é a rejeição. Então, todo o corpo dela se forma a partir desse aspecto de rejeição. Elas provavelmente vão ser desproporcional, o braço muito mais comprido, ou a perna muito longa. Então, é bem fácil. Então, aquela pessoa, ela vai ser uma pessoa tímida, ela tende a ser extremamente inteligente, né? Porque de alguma maneira esse traço fez ela compensar a rejeição em se tornando uma pessoa extremamente inteligente, né? Então, assim como o perfil oral, né? O perfil oral, ele é uma pessoa mais arredondadinha, ela vai falar muito, ela vai se expressar muito bem, elas tendem a ser um pouquinho, nunca vão ser magras pessoas orais, né? Elas vão ser sempre mais arredondadas. E claro, a principal ferramenta do oral vai ser a verbalização, né? Porque está ali. E como ela lida com esse abandono, porque é o abandono que formou esse traço dela, ela também ela tenta conquistar as pessoas para ela ser muito importante. Então, porque ela já lida com esse abandono lá atrás, né? Então, cada perfil ela vai tendo esse processo, né? Isso é muito interessante, é muito legal. Muito, muito legal. Então, você vai identificando as pessoas pelo físico, mas também pelo que está escondido atrás disso, né? Sim. Qual é o sentimento de dor, qual é o sentimento que ela, por trás daquilo, ela se formou. E Fábio, se eu não gostar do meu traço de caráter, eu posso mudar? Não pode, porque você não tem como mudar a sua vida no passado, né? Não tem como mudar aquilo que você sentiu. Então, claro que nós conseguimos usar aquele traço a nosso favor, né? Mas eu não tenho como mudar porque é a nossa história.
que tudo que eu tô carregando hoje, o perfil, ele é a minha história, então não tem como mudar. Mas tem os dois lados, então. Tem o lado bom e o lado ruim. Sempre. Sempre na vida nós vamos ter a sombra e a luz, né? Eu Uhum. sempre costumo dizer, dentro dessa ideia, assim como o yin e o yang, né? Sim. O positivo e o negativo. Então, dentro de nós temos sempre duas forças, né? Então, usar a nosso favor o seu caráter, o seu perfil, é usar o lado bom dele, que todos têm o seu lado extremamente positivo, não na dor, porque como ele se formou diante de uma dor, mas hoje eu posso usar ele a meu favor, usando a favor da luz, né? Usando diante das minhas conquistas. Sim. Então, eu penso que quando você descobre o seu perfil, que eu acho que é muito importante todo mundo saber, né? Você usa aquilo a seu favor, sempre do lado positivo. Fábio, agora me conta, qual é o lado bom de cada traço? Fala Então, só um pouquinho. Tá, então vamos lá. O esquizoide é muito criativo, né? Ele tem a possibilidade de pensar fora da caixinha. Ele não se limita em pensar normal, ele sempre tem uma amplitude de pensamento. Então, além dessa criatividade, provavelmente ele vai ser sempre o nerd da galera. Né? Então, é aquela pessoa que é muito inteligente, tem uma inteligência fora do normal. É fácil de identificar no meio do povo, né? Com certeza. Além do perfil, né? Sim. Físico, ele vai estar sempre se sobressaindo por ser muito inteligente. Legal. E me fala então do oral. Então, o oral, ele já é uma pessoa que cuida demais das outras pessoas, né? Ele vai ser um ótimo comunicador, sim, né? Então ele vai usar a seu favor essa comunicação. E ele vai gostar muito de cuidar de animais, muito de culinária. Ele vai ter dons específicos em reunir pessoas, né? Então ele vai ser uma pessoa que gosta muito de estar reunindo pessoas, principalmente para comer, para beber, para conversar, né? Então, ele é uma pessoa muito social. Legal, bem legal. E o próximo, a gente pode falar um pouco sobre o psicopata? Então, o psicopata é um excepcional líder. Ele vai estar sempre em cargos de liderança. Ele é o camaleão, o verdadeiro camaleão, né? Então, ele se adequa a qualquer lugar, a qualquer movimento da vida que ele estiver passando. Se ele estiver no meio de algumas pessoas, ele se adequa àquele movimento. Então, ele é bem o camaleão mesmo, né? E se ele tiver ainda um traço de oral junto, não vai ter quem não compre dele, né? Ele vai ser extremamente um vendedor. Sim. Então, por isso que é legal essas misturas dos caráteres, né? Então, essa liderança é muito forte no perfil do psicopata. Porque como ele se sentiu manipulado naquela primeira fase, hoje ele se sente líder, né? Sim, ele tem que estar nessa posição de que eu vou manipular de uma certa forma antes que eu seja. Né? Isso. Acaba usando isso a favor também, né? Sim. Porque não é para qualquer um cargo de liderança. Sim. Né? Então, por isso que existem os líderes e os liderados, né? Perfeito. Então, agora a gente pode falar então um pouquinho sobre o masoquista? Sim. Então, o masoquista, ele é um excepcional planejador e executador também, né? Ele enxerga coisas que outras pessoas normalmente não enxergam. Então, ele é detalhista, né? Então, assim, é um traço que, como ele se sentiu humilhado, né? Por isso ele tem este traço, tudo que ele faz traz uma perfeição para que ele não se sinta humilhado novamente. Então, tudo que ele faz é com uma perfeição muito incrível. Agora me fala sobre o rígido. O rígido. Então, como ele foi um perfil que foi a última fase, né?
ele já tem ali a traição como formador do caráter dele, ele tende a ser muito fiel. A fidelidade dele é um perfil de todos onde a beleza vai ser exuberante, né? Então, todos que são com uma curva, com um corpo muito bonito, muito malhado, são do perfil rígido, né? Então, eles são muito bonitos e são perfeccionistas em tudo que fazem. Então, eles são pessoas que, de alguma maneira, eles fazem de tudo para não ser traídos novamente, né? Então, eles trazem nesse perfil dele esse processo de conseguir Perfeito. conseguir essa perfeição e agradar tudo e a todos. E claro, né? Como ele traz inconscientemente nesse traço, tudo que ele faz é de uma perfeição muito grande também. Muito legal. Então vamos para a última pergunta. Vamos lá. Como que eu faço para identificar? Normalmente através de técnica dentro das sessões de análise, né? O psicanalista ele vai analisar o seu perfil até mesmo para que ele possa ter essa sintonia com você, né? Então, provavelmente quem vai fazer isso é um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, né? Que trabalhe com psicanálise, principalmente com perfil de caráter, né? Sim. Então, através de um terapeuta você vai conseguir se sintonizar e entender realmente como é o seu perfil. Mas é muito gostoso quando você entende um pouco de você, né? Quando você sabe como você se expõe ao mundo. E fica mais fácil para você entender quando você tá na luta ou na fuga. Sim. Identificar os gatilhos também, né? Sim, sim. Então, você sabe como você vai agir diante daquela situação. Sim. Então, é muito legal quando você se conhece nesse ponto para que você possa se posicionar no mundo, né? Então, quando você se conhece, você consegue. Perfeito. Fábio, gostaria de pontuar mais alguma coisa? Então, só lembrando que a gente está todas essas semanas, né, lançando um vídeo diferente. Quaisquer perguntas, né, podem encaminhar, ou mesmo aqui, né, no YouTube ou no Instagram. E se você sentiu a necessidade de se conhecer um pouquinho melhor, agenda, marca uma consulta e vamos conhecer um pouquinho mais de você também. Ficamos por aqui. Obrigada. Até a semana que vem. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada a vocês que ficaram até o final. E até. Até. Tchau, tchau.